Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão bem? Ótimo, fico muito feliz. Se não está, coloca um sorriso nesse rosto aí, nessa cara, que já já tudo fica muito melhor, ok? Nem que seja forçado, exatamente. Sorrisão amarelo aí. Mas já já vai ficar bom porque nós vamos trabalhar com função afim. E isso é muito legal. É sim. É muito legal, sim. E ainda mais quando vamos trabalhar com zeros de função. Sabe o que é isso? Não? Então, bora lá comigo aprender um pouquinho mais? Nossos objetivos: calcular, então, a raiz da função. Nós já vamos descobrir o que é. Identificar uma função afim em situações descritas em um texto, representando ou algebricamente ou através de gráficos. E resolver situações, problemas que envolvam a tal da função afim. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho, gente. Você já sabe identificar uma função afim e compreende que o gráfico associado a uma função afim é sempre uma reta. Você já sabe disso? Já sabe, né? Você sabe, então, o que é a raiz ou zero de uma função? Então, só lembrando, raiz ou zero de função. A mesma coisa, tá bom? Palavras diferentes que representam o mesmo conceito. Então, raiz da função ou zero da função é a mesma coisa, tá bom? Então, olha, uma função afim é dada pela lei, pelo tipão dela, y igual a x mais b. Onde quem são a e b? Números reais, lembra disso? E o a é diferente de zero, porque se ele for zero, tudo some, fica sem graça. E o seu gráfico é uma reta. Então, nele encontramos informações importantes sobre a função que está sendo representada no gráfico, né? Então, olha lá. Eu tenho aqui o gráfico de uma função crescente, porque o A é positivo. O A é o acompanhante da letra. Lembra disso, né? E aqui o A é negativo, então, uma função decrescente, está descendo. Mas ainda há um ponto a ser analisado, onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Olha que nome lindo, abscissas. É o eixo X, o eixo horizontal. Este ponto lindo aqui, ó, ou este aqui, ó. Então, é esse ponto que nós vamos analisar, tá bom? Então, o ponto sobre o eixo X tem coordenadas x e 0, porque está em cima do eixo X. Então, o y tem que valer 0, tá bom? Como a função se escreve y igual a x mais b, teremos, se o y é 0, 0 igual a x mais b. Então, isso é bem importante, tá bom? Estamos a fim de buscar quem é esse ponto aqui. Então, independente de quem ele seja, ó, x, eu não sei quem é, o y naquele caso vale 0. Então, nós trocamos o y por 0 e temos a x mais b. Ali nós vamos descobrir quem é aquele x. Então, olha lá, o zero da função afim ou raiz da função é o valor de x para qual a função se anula, gente. É o valor que deixa tudo zeradinho, tá bom? Ou seja, y dá 0. Então, para determinar o zero de uma função afim ou raiz de uma função, tá bom? O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa equação do primeiro grau, porque o y vai ser 0. Eu quero descobrir o x, mas o y eu já sei, é 0. O a e b são números, estará escrito números ali. Então, eu terei aqui uma função do primeiro grau. Basta resolver, gente. Isso é bem importante. Então, para você encontrar a raiz ou zero de uma função, basta pegar a função e igualar ela a 0, porque é o valor onde ela se anula, ok? Fácil, né, gente? Então, olha lá, eu tenho o exercício 1 para você. Dada a função y igual a menos 6x mais 12, determine. Então, não contei nenhuma historinha, fui direto para a função lá, tá bom? O zero dessa função ou a raiz dessa função, eu posso fazer essas duas perguntas, que são a mesma coisa, e sua representação gráfica, tá bom? Pra gente ver o que acontece com a raiz no gráfico. Bora lá, registra, faz a conta, faz o que for preciso, já volto.
Me conta, o que você fez? Conseguiu fazer alguma coisa aí? Gente, é muito tranquilo, tá bom? Quando a gente pede raiz ou zero de função, você quer saber exatamente o ponto onde a função se anula. Então, onde ela se anula é o y igual a zero, onde toda aquela função é igual a zero. Por isso que o y é igual a zero, tá bom? Então, vamos lá para nossa função. Eu tenho essa aqui, ó, menos 6x mais 12. Então, para determinar a raiz ou zero de função, basta eu tomar o y igual a zero, tá bom? Então, vamos ver lá, ó, y igual a zero para esta função. Então, no lugar de escrever y, eu escrevo zero. Gente, acabou o problema. Por quê? Porque eu tenho uma equação com apenas uma letra, a letra x. Então, eu tenho como resolver. A função escrita dessa forma, ó, eu tenho duas letras. Então, assim, não tem como determinar uma, porque uma está presa na outra ali e elas estão em movimento. É uma função. A partir do momento que eu fixo y igual a zero, eu estou fixando o ponto. Então, eu consigo determinar quem é o x específico para aquele y igual a zero. Aí você resolve bem fácil, né, gente? Letra para um lado, número para o outro. Então, olha lá, mais 12 passaria para o outro lado, menos 12. Aí fica estranho mexer com o número negativo, né? Então, o que a gente faz? Pega o menos 6x e joga para o primeiro membro, mais 6x. Então, na verdade, a gente fala joga, mas você soma 6x em ambos os lados, ambos os membros. 0 mais 6x, 6x. Menos 6x mais 6x, some, se anula, sobra só o 12. Mas é mais prático, passa para o outro lado, tá bom? E daí o 6 está multiplicando, passa de novo daquele jeito rapidão, dividindo. 12 dividido por 6 igual a 2. Então, o valor onde a função se anula é para x igual a 2. Então, repare que o y é zero, a função se anula nesse ponto. Mas qual é esse ponto? Esse ponto é x igual a 2, ok? Aí eu pedi também para ver a representação gráfica, fazer o desenho, fazer o gráfico, tá bom? Então, olha lá, eu tenho menos 6x mais 12. Então, para fazer o gráfico, gente, você pode atribuir valores a x, fazer a continha, tem o y e ter alguns pares ordenados e marcar esses pontos no gráfico. Essa é uma forma de você fazer, sim, dá certo, é válido, está correto. Mas tem uma forma mais fácil de fazer esse gráfico. Eu já achei o x igual a 2, que é o valor onde se anula a função. Ou seja, no x igual a 2, vai passar nesse ponto aqui, ó. Vai passar ali, ó, x igual a 2, y igual a 0. Então, vai passar por ali. E o outro ponto onde a função passa é no b, gente. O b é o número que está sozinho lá, ó, mais 12. Então, eu sei que no mais 12... do y ali, ó, vai cortar. Então, corta o eixo y no B e corta o eixo x na raiz ou zero de função. 2 pontos determinam uma reta. Então, essa reta verdinha é a representação gráfica desta função. Olha como ficou fácil e tranquilo, gente. Então, você não precisa ficar atribuindo valores a x. Se você quiser, sinta-se livre para fazer, mas não há necessidade, tá bom? Se você tem a raiz, é onde corta no eixo x. Você tem a função, então você tem o b. O b é onde corta no eixo y. Marca o pontinho lá, marca o outro ponto aqui, traçou a reta, acabou a brincadeira. Não tem mais nem graça brincar com ele, ó. Esse ponto é 0 e 12, tá bom? 0 para x, e esse ponto é 2 e 0, que é o zero da função ou raiz da função. Moleza? Fácil? Bem tranquilo, né? Gráfico da função afim. Então, podemos construir o esboço do gráfico com duas informações contidas numa determinada função y igual a x mais b. Quais são essas duas informações? Eu já dei um spoiler, né? O spoiler é o zero da função, que você faz o y igual a zero, é onde corta no eixo x, e no coeficiente b,
o coeficiente B é onde corta no eixo Y. Fechou, gente? Tipo assim, muito rápido você consegue determinar o gráfico da função. Ok? Então, grava isso que é bem importante. Onde a raiz é onde corta no eixo X, só fazer a função igual a zero, o Y igual a zero. E o coeficiente linear, que é o B, é onde corta no eixo Y. Tá bom? Vamos ver a segunda questão? Uma fábrica de móveis vende mesas por R$700 cada uma, tá bom? O custo total de produção do fabricante consiste em uma sobretaxa de 80 mil, somada ao custo de produção de R$300 por mesa. Então já sai ali tendo que gastar 80 mil, tá bom? Por quê? Porque precisa de um maquinário, precisa de materiais específicos, tá bom? Mais R$300 por cada mesa. Determine uma função que represente o lucro do fabricante. O lucro, né? A gente olhando rápido parece que ele não tem lucro aqui. Não, ele tem sim, né? Se ele vender mais do que a sobretaxa, o que passar dos 300 para os 700 é o lucro dele, né? Então ele tem, mas tem que vender um pouquinho. Quantidade de mesas produzidas que não dão lucro ao fabricante. Será que se ele produzir pouquinho e vender, vai ter prejuízo? Bom, aqui ele já está dizendo que não vai dar lucro, né? Qual é essa quantidade? E a representação gráfica dessa situação. Então, tudo se resume a você conseguir colocar essa situação numa função. Então, bora lá trabalhar um pouquinho. Já volto.
E daí, conseguiu entender essa situação aí? Então, eu tenho 80 mil de sobretaxa. Então, já parte tendo esse gasto de 80 mil. Ele vende por 700, mas o custo dele é 300. Então, de 300 para 700 reais, ele tem um lucro de 400 reais por mesa, ok? Então, vamos entender um pouquinho essa situação aqui. Olha lá, eu vou chamar de lucro a letra L, vou chamar de valor de revenda o R, é o valor que ele vai revender, o custo C, tá bom? Que é o valor que ele precisa gastar, desembolsar, e M, Mzinho minúsculo ali, mesa, quantidade de mesas, que depende da quantidade de mesas, né? Então, olha lá, o lucro, gente, é o preço da revenda menos o preço de custo, concorda comigo? O lucro é aquilo que a pessoa ganha a mais. Então, ela pagou um valor, ela tem um custo, tem o valor de revenda, que é o valor que você vai repassar ao cliente, mas você tem um custo, ou para comprar, no caso desse exemplo da mesa, para produzir a mesa. Então, esse é o lucro dele, porque ele está perguntando o lucro, né? Então, o lucro é 700 reais vezes o M. Ok? Esse é o preço de revenda, perdão. Preço de revenda, ó, R, tá bom? Então, cada mesa, 700 reais. Vendeu uma mesa, 700 vezes 1. Faz sentido para você? Vendeu duas mesas, 700 vezes 2, 1.400. Ok? Menos aqui o custo. Qual é o custo, gente? O custo é 80 mil, deve ser o maquinário lá, né, que é bem caro, mais 300 reais por mesa. Não é o custo dele? 300 reais por cada mesa que ele produz? Então, esse é o custo dele, ó. 80 mil mais 300 vezes M. Então, aqui eu posso fazer a distributiva e juntar os termos semelhantes. Então, o lucro dele vai ser 400 vezes M. 400 é a quantidade que ele ganha por mesa, né? Menos o lucro dele. Lembrando que o lucro é o que vai sobrar para ele. Então, ele tem que subtrair aquela sobretaxa de 80 mil, que pode, por exemplo, ser a prestação do maquinário. Ok? Deu para entender? Você tem que ir esmiuçando devagarzinho para entender essa situação. Então, o lucro é 400 vezes M, quantidade de mesas, menos o 80 mil, que é essa sobretaxa. Tá bom? Então, temos aqui a nossa função. Na letra B, ele pede a quantidade de mesas que tem que ser produzidas que não dão lucro ao fabricante. Gente, se não dão lucro, o lucro é nada. E nada é um número. Que número que é nada? 0, ok? Então, é essa transferência de informação do português para a matemática. Então, se não dá lucro, não tem lucro nenhum. E esse nenhum representa o número 0. Então, eu vou pegar minha função e no lugar do L eu vou colocar o 0, tá bom? Colocando 0, eu tenho uma equação com apenas uma letra, gente. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, esse 80 mil passa somando para o outro lado e o 400 passa dividindo. Então, a quantidade de mesas que ele produz que não dá lucro nenhum são 200 mesas. Então, ele vai produzir 200 mesas, vai vender e mesmo assim não vai ter lucro nenhum, porque ele tem essa sobretaxa aqui, que pode ser uma parcela do maquinário, por exemplo, né? Ou qualquer outra situação ali na empresa. Ok? Deu para entender? E a representação gráfica? Bom, o L é 400M menos 80 mil. Então, eu tenho lá que 200 mesas, o lucro é 0. Então, significa que ele corta o eixo X no 0. Ok? É a raiz, o 0 da função. E o outro ponto é, quando é 300 mesas, aí você coloca no lugar do M o 300. Ó, estou chutando, estou atribuindo esse valor. Dá 400 vezes 300, 120 mil, menos 80 mil, dá 40 mil daí, ok? Então, juntando esses dois pontos, traça a reta e nós temos a representação gráfica dessa situação, ok? Uma situação bem prática e que acontece, pode muito bem acontecer. Deu para entender, gente? Veja como a função ela é presente na nossa vida mais do que a gente possa imaginar. Então, o que vimos? Como encontrar o 0 de uma função? Basta pegar a função e igualar ela a 0, tá bom? Resolvemos o problema
envolvendo a aplicação de função e podemos construir o esboço de uma função tendo 2 pontos, né? Mais que 2 pontos especiais ainda, né? Tendo 0 da função ou o coeficiente linear, que é onde corta no eixo y, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!